E hoje nós voltamos com o combo da alta frequência. Hoje eu vou falar de 3 práticas e a primeira chega a ser engraçada. Estou falando de práticas para a gente colocar em prática e, na verdade, a primeira não tem nada para colocar em prática, porque é a prática do nadismo, é o ócio. E não estou falando do ócio criativo, tá? Estou falando do ócio mesmo, de não fazer absolutamente nada. Isso é extremamente importante, porque a gente está vivendo agora, como eu falei no primeiro episódio, se você não sabe do que eu tô falando, hoje é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que eu falo sobre como manter a nossa frequência elevada. Então, o primeiro vídeo tá em algum lugar. Se você não sabe do que eu tô falando, de frequência, energia e vibração, por favor, assista o primeiro vídeo, que eu falo que a coragem é uma frequência, que é baseado nisso que eu elaborei esses 3 vídeos pra gente entender como faz para ficar ali na frequência da coragem. No mínimo, né? Na verdade, não é na frequência da coragem. É que a partir da frequência da coragem, a gente faz as coisas com menos esforço e com mais fluidez. As coisas se tornam mais fluidas no nosso dia a dia. Então, para manter essa frequência elevada, eu selecionei aí 8 práticas. No primeiro vídeo, eu falei de 2 práticas, hoje eu vou falar de um combo com 3 práticas e depois no último vídeo mais 3 práticas para você incluir aí no seu dia a dia, se é que você já não tá praticando tudo que eu tô falando, ou pelo menos algumas coisas que eu tô falando aqui. Então, o ócio, eu me lembro muito quando eu passei de fazedora para aquela pessoa que se sentia totalmente inútil. E isso foi mais ou menos em 2017. E eu sempre conto essa história e eu tenho certeza que a minha amiga Adriana, as minhas 2 amigas Adrianas que passaram por isso junto comigo, elas vão se lembrar dessa época, porque uma das Adrianas me ouviu enquanto a gente caminhava falando sobre uma árvore. Eu simplesmente olhei para a árvore e falei para ela: Adriana, olha quanta abundância, né? Olha esse mar. Então a gente começa a ficar meio pancada, sabe? A gente começa a ver umas coisas que a gente não percebe quando a gente está muito ocupado. Então esse pancada, claro que é uma brincadeira, no sentido de que a gente está tão ocupado que a gente não percebe as maravilhas à nossa volta. E eu comecei a olhar assim de uma forma, para mim tudo era muito mágico. Eu saía simplesmente para caminhar. Eu ia para praia, eu olhava aquele marzão na minha frente, na época eu morava no Brasil, em Santos, e via aquele marzão na minha frente e só caminhava. De vez em quando caminhava com as minhas amigas, mas normalmente eu caminhava sozinha para fazer nada. Sentava e ficava ali fazendo nada. No máximo bebia minha água de coco e ficava ali fazendo nada. Essa oportunidade de conexão interna é impagável, porque de fato ali você está com você mesmo. Você não está se dedicando a nada, você não está se dedicando a ninguém, você está se dedicando a fazer um reset no seu sistema, a simplesmente se desligar de tudo que está acontecendo fora, das suas coisas, das suas obrigações, dos seus filhos, do seu marido, enfim, de tudo, e simplesmente fazer a tal da higiene, sabe? Mental, física, enfim. Então, retirar um tempo, né? Tirar um tempo para fazer nada é extremamente importante, porque é o momento que o nosso sistema ele se desconecta, e eu tô falando de todo tipo de desconexão, tá, gente? É a desconexão social, sabe? Não tá o tempo todo com gente, conversando. É a conexão de digital, dos nossos aplicativos, das nossas redes sociais, enfim. E sensorial também, sabe? De barulho, de coisa. É ficar sendo. Sabe quando você. O que você tá fazendo? Eu tô sendo. Só isso. Mais nada. Fazendo nada. Então, isso é fundamental. Quando a gente vai entendendo os benefícios do nadismo, os benefícios do ócio para a nossa criatividade, para o nosso bem-estar. E toda vez que eu falo de bem-estar, já sabe, bem-estar eleva a frequência. Então, eu sugiro que você se aprofunde nesse benefício do nadismo, da prática do nadismo. O segundo, foi algo assim que virou uma chave nesse meu processo de autoconhecimento, que é a gratidão. E parece, né, que teve uma modinha da gratidão, e na verdade não é que foi modinha, foi algo tão intenso e tão profundo que meio que dominou, assim, várias camadas, vários lugares e pessoas diferentes. E eu tava num desses
movimento, sabe, foi em 2015, quando eu fiz um desafio de 300 dias de gratidão com a Flávia Melissa. E eu não vou esquecer nunca, nunca, nunca vou esquecer dessa virada de chave, porque inicialmente eu fui meio que no curso da multidão, né? A Flávia Melissa fazia parte de um grupo que eu estava inserida, e aí meio que as pessoas começaram a me falar, não vai fazer o desafio da Flávia, não vai fazer o desafio da Flávia. Eu falei, vamos ver, né, o que é esse desafio. E eu gosto de desafio, porque quando eu entro no desafio, eu gosto de ir fundo, eu gosto de ir até o fim. E assim, eram 300 dias de gratidão, não importa o que aconteça, era pra gente, não importava o que iria acontecer ali naqueles dias, a gente tinha que postar alguma coisa, ou ser grato por alguma coisa, escrever, enfim. Mas, se eu não me engano, o desafio era postar. E eu me lembro que várias pessoas assim no meu convívio, e outras que não eram do meu convívio, que eu não conheci pessoalmente, mas a gente se falava no meio desse desafio, porque a gente usava hashtag, aí um comentava as coisas do outro. Então foi uma coisa assim muito rica, mas o principal foi a minha mudança de olhar. Eu passei a treinar o meu olhar para as coisas que aconteciam comigo, porque a gente tem um olhar de dualidade, né? Bom, mal, ruim, legal. Então, tudo pra gente tem que estar ali, lá ou lá, né? Desse lado ou desse lado. A gente é treinado a ficar nos extremos, mas de preferência a olhar o lado ruim, a olhar, a reclamar de alguma coisa que acontece. E quando eu entrei nesse desafio, pra mim foi esse treino, sabe? Eu começava, e se eu olhar, porque além das postagens, ela mandava uns e-mails pra gente. Então, era uma oportunidade mesmo de ler aquilo que ela falava, o que ela estava passando um desafio também na vida dela, com o marido, na época, acho que era noivo, se eu não me engano. Então, eu passei a treinar o meu olhar dessa forma, sabe? Poxa, de fato, olha o que ela tá passando, e olha a maneira como ela tá enxergando, e isso traz mais maturidade e tal. Então, muita coisa aconteceu, porque 300 dias dá quase um ano. Então imagina, quase um ano você agradecendo por tudo, não importa o que esteja acontecendo. Então foi um ano assim bem desafiador para mim, 2015. Foi ano que eu estava num processo de eleição para conselho tutelar. Foi um ano que eu tive um problema renal muito sério, que eu precisei ficar internada. Meu cunhado, que era meu amigo de escola desde os 12 anos de idade, faleceu. O filho da minha amiga faleceu. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu naquele ano e que eu aprendi a olhar de uma outra perspectiva. Então, não importa se é um diário, se é um potinho, se é um caderno, não importa. A gratidão, ela não é necessariamente uma oportunidade para você só falar gratidão e, gratidão, não, porque gratidão fica mais bonitinho, não, porque obrigado remete à obrigação. Não, nada disso. Esquece tudo que você ouviu falar de gratidão. Gratidão é essa apreciação, é você olhar e apreciar o modo como as coisas se desenrolam na vida. Contemplar, sabe? Contemplação, como eu falei no vídeo da coragem, de estar na habitação, na morada da coragem, na habitação da coragem. Então é aquele momento que você fica ali, que você contempla. Olha só o que está acontecendo, quanta coisa que está acontecendo ao meu redor, quanta coisa boa está acontecendo. E às vezes não é a coisa boa que acontece, mas é a forma como aquilo nos transforma. Então, contemplar com gratidão, reconhecer no lugar de anotar, sabe? Não é anotar, não é escrever. Tudo bem que a escrita traz aí uma reconexão, mas não é isso. É reconhecer. Reconhecer e ser grato. Não, eu sou grato porque aconteceu assim. Eu sou grata porque talvez eu não esteja entendendo agora, mas eu já sou grata pelo que eu vou entender lá na frente. Então, a gratidão é algo assim que traz para nós riquezas muito grandes, riquezas muito profundas. E a última prática aqui desse combo é a terapia, minha amiga de todas as horas, e não é a terapia do bar, não é a terapia da cerveja com as amigas. Tem muita gente que fala, eu tenho amigas maravilhosas, para que terapia? Eu amo as minhas amigas, cada vez que eu sento com as minhas amigas e converso, para mim é como se fosse uma terapia, como se fosse, não quer dizer que é. Então, eu não minimizo a importância de estar em grupo, de ter gente
para desabafar, para conversar, enfim. Mas a terapia, se você tem oportunidade, se você tem como fazer algum tipo de terapia, e aqui desafiando todos os terapeutas que precisam só da ciência e das comprovações, eu sou uma adepta de terapias alternativas também, então aquilo que fica mais confortável para você e confortável financeiramente também, né? Vamos falar de toda a abrangência e às vezes a pessoa não está no melhor momento para pagar uma terapia. Então procure algo que caiba para você. Hoje a gente tem muitas opções, né? Um leque assim de opções. Então a terapia ela vai com um profissional, tá? Então, agora eu tô falando da terapia com profissional, não importa se é a terapia tradicional, se é psicoterapia, psicanálise, se é terapia alternativa, mas com um profissional que está preparado para te ouvir, para te atender. E isso daí vai trazer para você, é como se fosse uma lanterna, sabe? Vai iluminando ali o caminho para você, ele vai trazendo uma caixa, não vou dizer com ferramentas, mas com placas de sinalização, sabe? Placas de sinalização, coisas que muitas vezes nós não conseguimos identificar e o nosso amigo também não vai conseguir identificar, né? A nossa amiga, o nosso amigo, ele tá envolvido ali emocionalmente com a gente, então vamos separar as coisas, né? O momento dos amigos é o momento dos amigos, o momento da mesa de bar é a mesa de bar e o momento da terapia é a terapia. Então, se você tiver essa possibilidade, coloca isso como uma prática, eu vou dizer semanal, quinzenal, mensal, eu não sei, o que serve para você, o que cabe para você, o que faz sentido para você. Não é uma sugestão, né? Não é um tem que, mas é uma sugestão. E eu digo isso porque ao longo da minha caminhada, desde que eu iniciei o processo de autoconhecimento, que eu faço muita coisa eu comigo mesma, eu com os meus cadernos, eu com as minhas práticas, com os meus cursos, tem uma hora que eu junto tudo e levo para terapia, para poder discutir com ela, para poder encontrar outros caminhos. Então, eu super recomendo. Gostou do combo? Curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e aproveita e procura lembrar de uma pessoa que poderia se beneficiar desse vídeo. Manda para ela ou então sugere para ela seguir o canal aqui, porque tem muita coisa ainda pra gente falar e eu tenho certeza que tem, assim, um videozinho de 10 minutos pode mudar, não vou dizer a vida da pessoa, mas às vezes pode mudar um curso, né, um grauzinho e a partir dali grandes mudanças podem acontecer. Então, até o próximo vídeo com o último combo para manter a nossa frequência elevada. Te vejo lá.